pessoal, tudo bem? E aí? Tudo jóia? Tá gostando do curso? Tá aprendendo? Ah, não tem como, né? É muito simples, muito fácil. Cara, e é fantástico, fantástico a ferramenta, né? O método do PDCA. Então, vamos dar sequência ao nosso curso de diagnóstico e análise de micro e pequenos negócios. Sou o professor Eduardo Mendes. Estamos aí no 6º módulo. Só para relembrar, né, no primeiro, segundo e terceiro módulo, nós aprendemos alguns conceitos. No primeiro módulo, nós aprendemos o conceito de organização e o conceito de empresa. Pô, mas professor, por que eu tenho que aprender o conceito de organização e empresa? São pessoas, várias pessoas, né, que estarão realizando essas análises, esses diagnósticos nessas micro e pequenas empresas. Então a gente precisa conhecer o que é uma organização, o que é uma empresa, né? E nós falamos assim, ó, olha, uma organização é a somatória de pessoas e recursos que compartilham um objetivo comum. E uma empresa é uma organização, ou seja, uma empresa eu tenho pessoas, tenho recursos e compartilho também um objetivo comum. Como é que eu alcanço isso? Eu preciso traçar os princípios organizacionais, que é lá a missão, visão e os valores. A visão é o farol que vai nos guiar, é o objetivo que nós precisamos alcançar. Esse foi o primeiro conceito. Por que eu preciso aprender organização? Por que eu preciso aprender empresa? Porque nós vamos trabalhar com micro e pequenos negócios, que são empresas, que são organizações, que têm pessoas, têm recursos e têm objetivo comum. Então, nós precisamos entender. No segundo módulo, nós falamos do problema. O que é um problema? E como eu resolvo o problema. Então, problema é o resultado indesejado de um determinado processo. Como assim? Não entendi? Me explica isso de novo. Lembra do doce de leite da casa de doce da avó Guilhermina? Não lembra? O doce saiu. Quando tudo está certinho, sai o doce lá perfeitinho, gostosinho. Agora, quando ocorre algum evento no processo de transformar leite e açúcar em doce, gera um doce com algum problema. Aí é o conceito de problema. É o resultado indesejado de um processo. O processo é o que transformou o leite e o açúcar. Tá? Como é que eu resolvo então? Agora você falou que é problema, conceituou o problema, como é que eu resolvo? A gente só resolve o problema através de um método. O que é um método? Uma sequência de passos, uma sequência de etapas que eu preciso seguir para resolver o problema. Conceitualmente, método é o caminho para a solução de um problema. Dá um exemplo. Né? O exemplo que eu estou usando é o exemplo do arroz. Quero aprender a fazer arroz. Aí você tem a receitinha do arroz. Esse é um método que você vai ter que seguir para que produza o arroz específico. Aí o método que nós iremos utilizar é o método PDCA. O método do PDCA ele é composto de 4 etapas. Né? Temos a etapa do planejamento, que é a principal etapa, onde a gente vai gastar mais tempo. Temos a etapa de execução, que nada mais é do que executar as atividades que foram planejadas. Nós temos a etapa de verificação, que é para verificar se as atividades que foram executadas resolveu a causa raiz do problema. E nós temos a etapa de agir, que ela vai verificar. Se resolveu, eu coloco aquela solução como padrão. Se não resolveu, eu rodo o PDCA de novo. Faço outro planejamento, crio outro plano de ação, rodo de novo. Tá? Então o PDCA são 4 etapas, 8 fases. Dentro de cada etapa nós temos as fases e as atividades. Na primeira etapa do PDCA é o planejar, que nós entramos lá no módulo 4, que nós fizemos o planejamento, definimos o problema, definimos a meta do problema. Depois nós avaliamos o histórico, fizemos a fase 2, que é analisar ali o histórico do problema. Fizemos a fase 3, que é fundamental, que é a identificação da causa raiz. Exemplo de causa raiz, o arroz está queimando, porque tem pouca água, porque tem pouca água, porque o fogo está alto, porque o fogo está alto, porque lá no método de fazer arroz não colocaram que o fogo tinha que ser baixo. Por que não colocaram? Porque o método está errado. Então vai lá, arruma o método, arruma a receita de fazer arroz, tá? E aí, arrumou a receita, cria-se o plano de ação. O plano de ação são as atividades que nós teremos que executar. E encerramos a etapa de planejamento, a etapa mais importante. E agora, para onde a gente vai? Agora nós iremos pegar, sabe aquele plano de ação? Sabe
aquelas atividades que nós criamos para eliminar a causa raiz, nós vamos agora executar aquelas atividades. Normalmente, ou a gente vai acompanhar, porque nós estamos fazendo uma consultoria, e passar para a empresa o mais detalhado possível. O que tem que ser feito e como tem que ser feito. E quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer. O mais detalhado possível. Então, a pessoa vai pegar o 5W2H, executar, e nós vamos acompanhando para verificar se aquela execução está ou não eliminando a causa raiz e resolvendo o problema. É isso que nós vamos aprender aqui na etapa de executar, tá? Bom, o objetivo aqui, como já dito, né, é pegar o plano de ação e colocá-lo em prática. Obviamente que no decorrer, vocês vão perceber que em algumas situações você pode estar executando o plano de ação e precisa de alguns pequenos ajustes, não há problema. Você faça esses ajustes durante a execução mesmo do plano de ação, não precisa voltar lá atrás. Durante a execução você faça o ajuste. O mais importante é que o plano de ação seja seguido. Se tiver que fazer ajuste, ajuste ele e depois faça com que as pessoas sigam esse plano de ação, tá? Então, dentro do mapa, agora nós saímos do planejamento e entramos aí no verdinho, que é a etapa de execução. A fase que nós estamos é na quinta fase, quinta. Estou mostrando 4, mas é 5. Na quinta fase, executar o plano de ação. O que nós vamos fazer? Executar não é pegar o plano de ação, jogar para alguém lá na empresa e falar, executa aí. Não. Temos duas atividades. Primeira atividade, treinar as pessoas envolvidas. Quem vai executar? Então, nós precisamos pegar o plano de ação, repassar o plano de ação com as pessoas envolvidas, explicar o plano de ação para as pessoas envolvidas, que isso faz parte da atividade de treinar as pessoas envolvidas. E depois, nós vamos executar o plano de ação. Depois de treinar as pessoas, aí sim executar. Então, são as duas atividades que nós iremos executar agora nessa fase do PDCA, que é a fase de executar o plano de ação. Bom, aqui no formulário, obviamente, o formulário do exemplo que eu passei, a execução aqui é o dia a dia, né? Foi um exemplo para a pessoa já está fazendo, né? Saiu lá nas redes sociais, está entrando em alguns locais, né? Onde existe a possibilidade de conversar em inglês, e isso, o resultado disso é se eu vou tendo fluência ou não. Estou conseguindo falar inglês, agora está ficando mais fácil. Ou seja, a execução daquele plano de ação está surtindo efeito, tá? Bom, aí, vamos lá na fase 5. Fase 5, executar plano de ação. Atividades, treinar as pessoas e executar o plano de ação. É isso que nós vamos fazer. Estou repetindo o que nós já passamos lá. Primeiro passo, treinar as pessoas. Pego todos os participantes, coloco numa sala, faço uma reunião, pego todo o plano de ação, explico o plano de ação inteirinho, detalhadinho, tiro as dúvidas, ajusto o plano de ação caso tenha alguma sugestão, alguma ideia, algo diferente, ajusto o plano e deixo assim todo mundo afiadinho para a execução. Todo mundo sabe que atividade que vai executar, como que vai executar, o resultado que é esperado, quando que ele tem que executar, quem vai executar, afiadinho. Tá tudo certinho? Isso é fundamental. Não vai pegar o plano de ação, jogar para a pessoa executar e muitas vezes a pessoa não sabe. Se é você, se é o time da consultoria mesmo que vai executar, perfeito. Reúnam vocês e discutam o plano de ação, como que vai ser executado. Isso é essencial. Treinar. Treinou? Tá todo mundo sabendo como executar? Aí, beleza. Vamos reforçar esse treinamento e passamos para a atividade 5.2, que é executar o plano de ação. Pegar atividade por atividade, o responsável da atividade, pegar como deve ser aquela atividade e executar aquela atividade dentro dos prazos que foram pré-estabelecidos. Não tem outra forma. Executar. No nosso caso do curso de inglês, o principal era sair das redes sociais e entrar em alguns locais onde eu pudesse
desenvolver a fala. Então, nós estamos fazendo a execução, colocando em prática, mãos na massa, né? Mãos na massa mesmo. E durante essa execução, é importante que eu faça o acompanhamento. As atividades estão sendo executadas, eu vou acompanhando para ver se os resultados estão sendo alcançados ou não. Esse acompanhamento ele é fundamental durante esse processo de execução. E conforme as atividades do plano de ação forem executadas, você precisa atualizar o status dessas atividades, se elas estão em andamento, se estão atrasadas, se foram concluídas com atraso, para que as pessoas da empresa tenham uma noção de como está sendo o plano de ação. Às vezes, o teu plano de ação está perfeito, sensacional, formidável, mas a execução, falha-se na execução, e precisamos mostrar que a falha não é o plano, a falha é a execução. Por isso nós temos que fazer este acompanhamento da melhor forma possível. Tá joia? Então, pessoal, aqui nós chegamos ao final do nosso 6º módulo, que aqui nós estamos executando o plano de ação, ou seja, pegando tudo que foi planejado lá na etapa de planejamento e na etapa de execução, treinar as pessoas e realmente executar. Executar, não tem outra forma, executar. O que é essencial aqui é que o plano precisa ser rigorosamente executado para que, se ocorrer alguma falha, ou seja, a causa raiz não foi resolvida, nós possamos ter certeza que o plano foi executado corretamente. Porque se ele não foi, a gente vai ter que rodar o PDCA de novo para executar. E a falha na execução talvez seja no treinamento, na falta de entendimento ou assim sucessivamente. Tá joia? Aguardo vocês para o nosso 6º módulo, aonde nós iremos fazer a verificação. Mas o que é a verificação? Checar se o plano de ação surtiu o efeito que nós esperávamos. Tá joia? Até lá!